texto e usá-lo aqui como um pano de fundo para compartilhar com você algumas das chaves que eu tenho usado na minha vida particular, mas especialmente no ministério com a igreja. A igreja que eu pastorei se chama Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, e ali nós temos procurado praticar. Eu não vou dar para você aqui servir à mesa nada do que eu não tenha dado com constância ao rebanho que eu amo, a igreja que o Senhor me deu a cuidar. Gênesis capítulo 30, abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 30, vamos ler do versículo 37 ao 39. Para achar Gênesis não precisa de ajuda não, né? Você está procurando aí, começa pelo início da Bíblia, vai ser mais fácil. Porque tem gente que está chegando, não é isso? Então, tem sempre, numa igreja viva, tem sempre gente que está chegando, né? Que não se familiarizou ainda com a palavra. Gênesis 30, primeiro livro da sua Bíblia, diz assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Confere? Eu não sei se a tradução que está sendo projetada aqui é a mesma, mas, enfim, o sentido é o mesmo. E, amados, eu tenho um encargo. Eu sou pastor de uma igreja local e, portanto, tenho que ministrar sobre todas as áreas que dizem respeito à vida da igreja. Mas há um encargo central e, na verdade, como eu disse, uma chave. Eu entendo que nós estamos aqui salvos pelo Senhor, não apenas livrados do inferno, destinados ao céu, mas que nós fomos chamados para servir a nossa geração. A igreja, como eu disse ontem aos líderes aqui, a igreja não pode entrar no modo sobrevivência. Nós, como igreja, precisamos aceitar o desafio de influenciar, de salvar as pessoas e de influenciar a comunidade, a sociedade à nossa volta. E conhecendo um pouco do que acontece aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu posso dizer que é, em parte, uma miniatura do que acontece no Brasil também. Me refiro especialmente às igrejas de base brasileira. Nós temos um volume grande. Eu não sei se você acompanha, mas a nossa nação está cada vez mais perto, eu digo Brasil, de ser uma nação evangélica. A quantidade de crentes no Brasil cresce a cada dia. Já são mais de 40 milhões. E dizem os estudiosos, os estatísticos, que a seguir esse ritmo, dentro de menos de 2 décadas, talvez 15 anos, nós, os evangélicos, chamados evangélicos, seremos mais da metade da população brasileira. Isso deveria trazer para nós assim uau, que tremendo! E, de fato, saber que o Evangelho está se expandindo é maravilhoso. Mas há um problema. Há um problema. O problema é que, apesar do volume, nós ainda não conseguimos impactar a fibra moral da nossa nação, das nossas cidades, como deveríamos. Eu fico um pouco espantado de saber que, embora tão evangélico, o Brasil ainda é tão imoral, ainda é tão corrupto, ainda é conhecido pelo carnaval, por tantas coisas que nos envergonham a nós que temos os valores do reino de Deus. E isso me preocupa bastante, eu oro bastante sobre isso. Aliás, hoje estamos vivendo um tempo de esperança no Brasil e um movimento de oração nos bastidores do Brasil para que nós ganhemos um outro rumo. Bom, perguntando a Deus sobre por que, Senhor? Por que nós somos tantos, nós temos crescido, mas ainda não conseguimos impactar, eu digo, a fibra moral da nação. O Senhor tem me dado algumas respostas, e uma delas Ele me deu alguns anos atrás, lendo esse texto. Esse texto aqui, para que você entenda o contexto, conta parte da história de 2 homens, 2 pastores. Eu vou colocar óculos em você para que você enxergue esse texto do jeito que eu quero que você enxergue. 2 pastores. Há 2 pastores aqui
nessa passagem bíblica. Um desses pastores se chamava Jacó. Alguém já ouviu falar de Jacó? Claro, um personagem muito importante da palavra, Jacó, Israel, não é? Raiz de uma nação bendita que o Senhor mantém por milagre até hoje. Jacó, esse era um pastor. Pastor literalmente, pastor de ovelhas. E o outro personagem que também faz parte do contexto, também é pastor. Ele se chama Labão. Alguém já ouviu falar de Labão? Bem, digamos que Labão não era lá um bom pastor, ou que ele tinha motivações bastante escusas, ele tinha, assim, valores muito distorcidos. Há uma diferença enorme entre Labão e Jacó. Porque Jacó trabalhava com as ovelhas, mas Jacó tinha o foco no propósito da sua vida, no seu chamado, no legado que ele recebeu do seu pai, do seu avô, no propósito que Deus iria cumprir, nas promessas que ele trazia. Então, fazer os rebanhos crescerem para Jacó significava basicamente dar sequência a tudo que Deus tinha para a vida dele. Fazia parte do chamado. Agora, para Labão, rebanho significava uma outra coisa. Para Labão, para o pastor Labão, rebanho significava dinheiro, poder, significava influência. E nesse momento, exatamente aqui, eles têm uma conversa muito séria. Por acaso, Labão era sogro de Jacó. Quantos de vocês conhecem, assim, com mais proximidade essa história? Vários de vocês já conhecem, então facilita. Chega um momento, Labão, sogro de Jacó, chega um momento em que Jacó chama o seu sogro para uma conversa. E diz, olha, eu tenho trabalhado para você por anos, mas chegou a hora de eu trabalhar pelo meu próprio rebanho. Eu preciso fazer acontecer a minha vida. E eles fazem um acordo que, a princípio, não era muito vantajoso para Jacó, porque o acordo foi o seguinte, ok, então, tudo bem, continue trabalhando com o rebanho, com as ovelhas, e vamos combinar o seguinte, daqui para frente, as ovelhas que nascerem salpicadas, malhadas, listadas, ou seja, as ovelhas que nascerem com marcas na pelagem, Jacó, essas ovelhas serão suas. As ovelhas que nascerem sem marcas, não é? Com a pelagem uniforme, serão minhas, disse Labão. E, bom, você não precisa ser um fazendeiro, um geneticista, um especialista para saber que ovelhas tendem a nascer com a pelagem uniforme. Você vê uma foto de um rebanho de ovelhas, normalmente você vai ver todas elas de uma mesma cor, não é? É raro você ver uma ovelha pintadinha, não é isso? Porque é recessivo, é genética, é natural. Então, naturalmente falando, o rebanho de Jacó cresceria muito menos do que o rebanho de Labão. Mas aí Deus lhe dá uma inspiração. E é uma inspiração sobrenatural, tá, irmãos? Não façam isso em casa porque não vai funcionar. Ok? Foi com Jacó. Ele teve uma inspiração. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Como nós lemos aqui, ele entrou no meio do mato, cortou algumas varas. Presta atenção, porque esse contexto vai ser muito importante para você entender o que eu vou falar na sequência. Ele cortou algumas varas, ele gastou tempo trabalhando nessas varas. Ele pegou um instrumento cortante, um canivete, alguma coisa assim, e fez marcas nas varas. E depois de trabalhar as varas, fazer marcas no corpo das varas, ele colocou as varas em um lugar onde todo o rebanho pudesse vê-las. E ele escolheu estrategicamente o bebedouro, né? Aquele lugar onde as ovelhas iam beber água. Então, ali todo mundo ia se encontrar. Eu não sei se ele preparou, porque o negócio era multiplicar ovelhas, não é? Pintadas, ovelhas com marcas. Então, ele deve ter colocado ali uma música romântica, luz de vela, um negócio assim, para que estimulasse a produção. Né? Vocês estão me entendendo a minha linguagem, né? Não precisa botar legenda aqui, não, né? E aconteceu um milagre sobrenatural. Foi algo sobrenatural, porque as ovelhas vinham, elas namoravam ali com os carneirinhos, né? E
quando elas olhavam para as varas, algo poderoso acontecia, porque o padrão das varas era transferido para aquela cria que estava sendo gerada ali. E daí, alguns meses, nascia uma ovelhinha o quê? Marcada. E assim o rebanho de Jacó começou a crescer mais do que o rebanho de Labão. Bom, esse é o contexto. O que tem tudo isso a ver com esse desafio sobre o qual eu falei, de sermos uma igreja relevante? Deus me disse, olha, de fato, há muita ovelha. Mas uma parte das ovelhas que eu tenho no Brasil, que eu tenho aqui, é rebanho de Labão. Labão, ele não tem padrão. Labão não está preocupado com dar nenhum tipo de padrão para as ovelhas. O que interessa para Labão é só curral cheio. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Para Labão não interessa padrão. Ovelha não tem que ter marca, tem que estar só presente, se possível, deixar a sua grana. O resto a gente faz. Essa é a mentalidade de Labão. E o que Deus tem me falado é, eu preciso que vocês virem o jogo. Eu preciso que o rebanho de Jacó cresça mais do que o rebanho de Labão. Porque quando o rebanho de Jacó é o rebanho, em primeiro lugar, que nasce de ministros, de homens de Deus, mulheres de Deus, que têm um chamado. Eles não são espertalhões que estão se aproveitando da fé para crescer na vida. Não, é gente que tem ascendência, que tem legado, que tem história e que tem um chamado celestial. E aqui, pelo pouco que eu já conheço, pelo tanto que eu já ouvi, eu sei que vocês estão sendo liderados, pastoreados por um casal, e me refiro especialmente ao pastor Manuel, alguém que está nisso. Não porque isso é vantajoso, está nisso porque Deus o chamou e dedicou a sua vida ao ministério. Então, uau! Já temos aqui uma identificação do líder. Mas e quanto ao rebanho? Como é que a gente faz para multiplicar ovelhas que trazem marcas? E aqui eu me refiro às marcas de Cristo, eu me refiro à vida de Deus, eu me refiro ao fruto do Espírito, eu me refiro à ética do céu, eu me refiro ao caráter de Cristo que precisa ser formado na nossa vida, porque só o nosso volume não vai impactar a sociedade para uma mudança. Talvez nós obtenhamos, sendo muitos, poder político e continuemos sendo as mesmas nações que somos há tanto tempo. Nós precisamos de algo mais que cause um impacto, que diga, ei, há um outro caminho para se viver. E assim cada um de nós precisa trazer a evidência do Evangelho em nossa vida. Mas como é que a gente consegue? Sabe, queridos, eu estou absolutamente convencido, na verdade, não admito fazer a obra de Deus de outra forma, a não ser através dessa. Jesus, quando ressuscitou, Ele nos deu uma ordem que tem sido mal entendida e, às vezes, até desprezada pela igreja. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, como consequência da minha vitória e do governo que eu tenho nas mãos, eu tenho um mandamento para vocês. Eu chamo de o mandamento da ressurreição. Jesus disse, não apenas aqueles 12 apóstolos que ele estava levantando no começo da igreja, mas ele disse a cada um de nós, porque essa é uma ordem universal do Senhor, ele nos disse, fazei discípulos. Você pode repetir essa expressão comigo? Fazei discípulos. Uma ordem, fazei discípulos. Como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês nessa obra. Agora, como é que a gente consegue? Aqui eu volto à história de Jacó. Qual foi a grande chave de Jacó? Como é que ele conseguiu multiplicar? Porque multiplicar é importante, a igreja precisa crescer, nós precisamos pregar o Evangelho, ganhar vidas. Mas como é que a gente põe as marcas de Cristo em cada pessoa? Para que nós não sejamos confundidos com o rebanho de Labão, que não tem marca nenhuma. É aquele crente que faz negócio do mesmo jeito que o ateu faz.
É aquele crente que trata a sua família com o mesmo desprezo que o outro que nunca ouviu a palavra de Deus faz. Não é esse tipo de igreja que vai impactar a sociedade, vocês concordam comigo? Mas como é que a gente multiplica o padrão? Bom, aqui eu quero tomar essa passagem como uma parábola viva. Porque o que Jacó fez foi, preste atenção, essa é a chave. Jacó gastou tempo preparando referências para o rebanho. Aquelas varas nada mais eram do que referências. Ele colocou referências diante do rebanho. E a referência das varas se transferiu para cada ovelha. E é essa a proposta. Eu acredito que, para além de estreitar relacionamento e amizade com seu pastor, para além de receber a unção que há nesse lugar, eu vim aqui nesse fim de semana para compartilhar essa chave com você. Amém. Nós precisamos levantar referências para que o rebanho se multiplique, mas não apenas se multiplique, para que aquilo que está nas referências possa se transferir para a vida de cada pessoa que vai nascendo nessa igreja. E aí nós lemos o texto, e há alguns conceitos aqui tão interessantes, tão sugestivos, que eu quero colocar no seu coração, mas já orando, pedindo que o Espírito Santo, para além do tempo que nós temos, porque o pastor já me avisou que aquilo ali é uma bomba relógio, quando chega no zero explode, e abre um buraco aqui, o pregador some, então eu não quero chegar lá. Mas pelo menos eu coloco alguma semente no seu coração para que o Espírito trabalhe. Alguns conceitos muito interessantes aqui no texto que nós lemos. O primeiro deles é maleabilidade. Como é que a gente consegue formar referências para o rebanho? Bem, a Bíblia diz, no texto que lemos, que Jacó tomou então Jacó varas verdes. Diga comigo, varas verdes. Esse sotaque aqui não foi muito familiar, porque se eu estivesse em Ribeirão Preto, seriam varas verdes. Tem algum paulista aí? Fala comigo, verde. Oh, meu Deus, senti em casa agora. Varas verdes. Eles enrolam a língua bem lá. Varas verdes. E eu pergunto, por que varas verdes, irmãos? Porque varas verdes são maleáveis. Se Jacó tomasse varas secas, ele teria dificuldade em trabalhar as varas. Ele encontraria resistências, ele encontraria dureza. E aqui eu já começo a mexer com você, porque Deus precisa de gente maleável à disposição dos seus líderes. Pessoas que estejam abertas à mudança, verdadeiros discípulos. Para usar a palavra que tanto me encanta na Bíblia, quem é um discípulo? É simplesmente alguém que professa a fé em Jesus Cristo? Não, eu não vejo assim. Essa é uma das confusões que a igreja tem feito ao longo do tempo. Nós achamos que simplesmente pregar o evangelho, converter pessoas, é fazer discípulos. Não é. Você atravessa a rua aqui, compartilha da sua fé com alguém, essa pessoa recebe a Cristo, aí você sai de lá e diz, fiz um discípulo. Fez nada. Não fez, não. Você, claro, foi usado por Deus para evangelizar alguém, para provocar o novo nascimento em alguém. Muito bem, parabéns para você nessa data querida. Mas fazer discípulos começa a partir daí. É o trabalho que vai ser feito com essa pessoa até que ela atinja a maturidade. Ou seja, até que ela esteja revelando o caráter de Cristo que foi implantado nela pelo Espírito, mas que precisa se manifestar. E esse trabalho é feito por Deus, sim, mas Deus estabeleceu o discipulado como uma forma mais eficaz de que esse processo avance. Eu vou definir para você o que é discipulado no meu entendimento. Discipulado é um relacionamento. Discipulado não é um programa da igreja. Discipulado não é algo que eu faço do púlpito. Discipulado é um relacionamento com um propósito. O relacionamento entre uma pessoa madura com uma pessoa que ainda não é madura na fé, para que a pessoa madura ajude a pessoa imatura a amadurecer. Deu para entender? Isso é discipulado, foi o que Jesus fez. Jesus teve 3 anos de ministério público.
Você o vê muitas vezes envolvido com a multidão, orando por tanta gente, pregando a 5.000, 10.000 pessoas. Mas o foco central daquele tempo foram as varas verdes que ele encontrou. Jesus começou o seu ministério, eu não sei, talvez com tão pouco tempo que eu teria, Jesus teve pouco tempo para estabelecer as bases de uma organização que tinha como ambição ganhar o mundo todo, a igreja. Talvez se fosse eu, racionalizando, eu dissesse, bem, eu preciso ganhar tempo. Então deixa eu pegar um pessoal bom de Bíblia. Vou procurar uma escola rabínica em Jerusalém, já pegar uma turma boa de Bíblia, meio caminho andado. Jesus não fez isso. Jesus foi a Galileia. Lugar de gente simples, sem pedigree. E ele selecionou homens que, sinceramente, irmãos, não entraria na seleção de nenhum rabino daquela época. Gente, vou te dizer uma coisa, gente que deu trabalho. Mas qual foi a virtude que Jesus viu naqueles 12, que fez com que ele dissesse, vem andar comigo, eu quero formar vocês? Jesus encontrou neles maleabilidade. Eram pessoas dispostas a mudar, eram pessoas dispostas a receber um novo padrão. Você vai ver Jesus muitas vezes trabalhando o discipulado com aqueles homens, repreendendo-os inclusive, dizendo, homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Ei, no reino de Deus não é assim, a gente não fica brigando por posição, a gente briga para servir. São ministrações que Jesus fez ao longo do tempo, e nenhum deles espanou. Vocês usam essa palavra aqui? Sabe, ninguém espanou naquela equipe, porque eram varas verdes, eram homens tratáveis. E o Senhor está buscando quem são as varas verdes. Sabe, às vezes nós, os pastores, temos errado, porque temos colocado o nosso foco e despendido o nosso tempo com os talentosos. Eu já há muito tempo resolvi mudar esse critério na minha igreja. Os talentosos, claro, são muito bem-vindos. Queremos usar os seus talentos para a glória de Deus. Mas eu não estou à procura de pessoas talentosas. Eu estou à procura de discípulos. Eu estou à procura de gente maleável, gente que pode receber as marcas de Cristo na sua vida sem se ofender. E olha que nós vivemos numa geração onde as pessoas se ofendem fácil. Se ofendem fácil. Vêm para a igreja, mas traçam um círculo assim ao redor de si, dizendo, essa aqui é a minha vida, ninguém entra nesse pedaço. Desculpa, querido. Desculpa, mas se você está com essa mentalidade, você não vai poder fazer parte de um projeto importante do reino de Deus. Diga comigo, maleabilidade. Varas verdes, mas há um outro conceito, que é o conceito da diversidade. Porque diz que ele tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Ou seja, as varas eram diferentes umas das outras. As varas não eram iguais. E não tinham que ser iguais. O que tinha que identificar as varas umas com as outras eram as marcas que seriam feitas nelas. E você sabe qual é a grande lição disso? Que para mim é uma lição libertadora, maravilhosa. Para você se tornar uma referência dentro da igreja, você pode ser quem você é. Você não precisa mudar de personalidade. Claro, você vai precisar de mudar certos conceitos, mudar certas ações, se amoldar ao padrão do reino de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que no reino de Deus, no plano de Deus, qualquer um que seja maleável serve. Você é daqueles que falam muito? Que chegam no ambiente e logo está todo mundo à sua volta, porque o barulhento é você? Bom, bem-vindo, você serve no reino de Deus. O Senhor tem usado alguns barulhentos como você. Mas, não, você é uma pessoa assim, tímida, introvertida. Você tem dificuldade até, quando tem mais de uma pessoa. Com uma já é meio difícil puxar assunto. Ah, você é introvertido? Pois bem-vindo. Os introvertidos podem se tornar pessoas-chave no reino de Deus. Eis aqui o presidente do clube dos tímidos, sou eu.
Ah, meu irmão, eu não tenho tempo, eu gostaria de lhe contar a minha experiência de primeira pregação. Eu, diante de uma multidão de 7 ou 8 jovens, com a Bíblia tremendo, tinha decorado o capítulo de um livro, porque eu não sabia pregar. E eu achava que aquele capítulo ia dar uma meia hora de pregação, com 10 minutos tinha acabado. Que fracasso. Eu sentei naquela cadeira depois disso, nunca mais eu faço isso. E aqui estou eu, pregando a palavra. Sabe, não importa se você tem muita cultura, se você não teve oportunidade de estudar, não importa se tem muito dinheiro na sua conta ou muita conta para pagar com o dinheiro que você não tem. Se você é discípulo, você pode se transformar num modelo para essa igreja. Amém, amém. Querido, eu creio nisso de todo o meu coração. Alguns dos líderes mais impressionantes que nós temos em nossa igreja são pessoas completamente fora do padrão. Imagine uma pessoa que chegue para um pastor ao final de um culto de domingo e diga: pastor, estou chegando na igreja e gostaria de ajudar no ministério. Aí o pastor olha para a pessoa, para a senhora, e pergunta: pois não, irmão, qual é a sua experiência? Ela diz: pastor, até hoje eu tenho sido prostituta, eu sou analfabeta, eu tenho 7 filhos para criar, não tenho pai de nenhum deles, não sei onde que estão, e sou alcoólatra. O pastor vai olhar para essa mulher, se ele for gente boa, ele vai olhar com a cara de pena para ela e falar: ô, irmão, faz o seguinte, senta aí que a gente vai cuidar de você, porque toda a perspectiva dessa mulher vai ser cuidada pela igreja como uma pobre coitada, mas não numa igreja de visão. Eu estou descrevendo aqui para você uma das líderes mais frutíferas que nós temos no nosso ministério. Uma mulher que chegou com esse discurso, mas alguém encontrou nela um potencial escondido, e alguém decidiu investir nessa ex-alcoólatra, ex-prostituta, essa analfabeta, e essa pessoa se tornou um modelo. Maleabilidade, diversidade. Fala para a pessoa que está aí ao seu lado: você pode ser útil nesse projeto do Reino de Deus. Amém? Terceiro conceito, que é o conceito que eu poderia falar aqui: libertação, transformação, discipulado. Aqui é o cerne da coisa. Olha o que diz: o que ele fez com as varas verdes. Está escrito aqui na minha Bíblia: e lhes removeu a casca. Diga: ai. Não, esse ai não foi doído, gente. Eu queria. Vocês estão aí, não? Todo mundo já acordou hoje de manhã? Eu quero um ai doído. Diga: ai. Tem gente que está treinada nesse negócio aí, hein? Olha, lhes removeu a casca. Aqui é o processo. O que é discipulado? Amado, na boa, discipulado nada mais é do que remoção de casca. E eu não sei aqui, pastor, mas lá em Ribeirão Preto a gente tem uns crentes cascudos, sabe? Remoção de cascas. Deixa eu explicar. Quando você se converteu, você já se converteu a Cristo, né? Porque se não se converteu, converte hoje, porque é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Mas ok, você já se converteu. No dia que você se converteu a Cristo, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio habitar em você. Uau! Isso merecia um aleluia. Eu estou falando que o Espírito Santo, que é Deus, veio habitar em você. Significa que todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Ou seja, a sabedoria de Deus, onde é que está? Está dentro de você. O amor de Deus está dentro de você. A paciência de Deus, onde é que está? Está aí dentro de você. Eu estou vendo que algumas pessoas estão um pouco incrédulas à minha afirmação. Uai, mas está tudo dentro de mim? Tá, e qual que é o problema? O problema é que está dentro, irmão. E tem que sair. E por que não sai? Por que as pessoas não veem? Casca. Se você quiser uma palavra um pouco mais bíblica, carne. Sabe, essa natureza carnal que precisa ser agredida, tratada, golpeada, na verdade. E que o discipulado é, para mim, a principal ferramenta de tratar com a carne. O que Jacó fez? Jacó, o líder, estava formando as varas. O que ele fez? Removeu as cascas.
Eu vou dizer para você, eu sou pastor de uma igreja relativamente grande, tem tanta coisa para um homem como eu fazer. A gente tem que administrar tantas situações. Mas o meu principal trabalho é remover cascas. E eu não consigo fazer isso da multidão que se senta todo domingo para ouvir a minha pregação. Eu faço isso no relacionamento pessoal, quando eu pinço do meio da multidão alguns homens para dentro da minha vida. É isso que eu tenho feito ao longo dos últimos 30 anos. Trazer do meio da multidão alguns homens para dentro da minha vida, para dentro da minha casa, para ajudá-los a mostrar a santidade de Deus que está dentro deles, mas que ainda não se manifestou por causa da sua carnalidade. E nesse relacionamento, então, nós vamos ensinando. Vamos tratando. É um relacionamento dolorido, sim, é verdade. O discipulado é desafiador, por isso, muitos fazem a opção de ser simplesmente um crente, sentado na igreja, vivendo a sua vida como uma ilha, isolado no meio de tanta gente. Porque quando você abre a sua vida para ser trabalhado, para ser transformado em alguém mais semelhante a Cristo, porque Ele é o padrão, bem, isso vai demandar certas mudanças, é desconfortável. Quando Jesus escolheu aqueles 12 homens para, como varas, serem trabalhados ao longo de 3 anos, irmãos, eles não eram santinhos, não. Eles eram pessoas problemáticas. Pensa em João. Quem vê João, o discípulo amado, lembra? Escrevendo a sua carta lá no final da vida. Olha que doce. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, calma é por minha conta, né? Temos um advogado junto ao Pai. Que doce o João. É um tchuc-tchuc, fala a verdade. Mas o João que chegou na equipe de Jesus não era assim, não. Era um galinho de briga, irmãos. Jesus pôs até um apelido nele e no irmão dele, filhos do trovão. Foi o João que, quando tentaram passar por Samaria, e os samaritanos não gostavam de judeus, falaram: aqui vocês não vão passar. João falou: deixa que eu resolvo, Senhor. Se o Senhor quiser, eu mando descer fogo do céu, acabo com essa raça agora. Aí eu vejo Jesus assim, botando a mão na cabeça, falando: ô João, você não sabe ainda de que espírito você é. Eu não vim destruir os homens, eu vim restaurá-los. Deixa eu tirar essa casca, meu filho. Isso muda, porque não é com essa mente que nós vamos. Sabe, um trabalho de mudança, de libertação de nós mesmos. Teu problema não é Satanás, o meu problema não é Satanás. Nosso maior inimigo é a nossa independência, a nossa carne, a nossa dureza, a nossa resistência. Isso precisa ser vencido, e só é vencido por gente que quer mudar. Tem alguém aqui que quer mudar de vida, que quer progredir para o alvo, quer ser semelhante a Cristo, amém? Então aguenta, filho. Pode falar, mas vai doer, mas é necessário. Lhes removeu a casca. E diz o texto, em riscas abertas, deixando aparecer, olha que coisa linda, a brancura das varas. Esse é o processo, não é manipular pessoas. Discipulado não é uma forma da gente mandar em pessoas, governar pessoas, embora tenha sido usado por certos grupos e líderes para isso. Não, discipulado é a forma que eu tenho de ajudar pessoas a manifestar a brancura que há dentro delas. A manifestar a santidade de Deus que já está lá, mas que precisa de um trabalho, e de um trabalho dolorido, como eu disse, para se manifestar. Para que, por fim, essas pessoas possam chegar ao último conceito, e aqui eu termino, que é o conceito de exposição. Porque, veja bem, Jacó gastou tempo preparando as varas. É isso que eu faço. Esse é o meu principal trabalho. Se eu posso dar um conselho para cada pastor que eu conheço, gaste mais tempo trabalhando certas pessoas para que elas se tornem referência, para que elas multipliquem o padrão que está em você. Gaste mais tempo com elas do que administrando a estrutura que você construiu. Porque é isso que vai fazer com que o reino de Deus avance de uma maneira saudável. Então ele gasta tempo, ele prepara as varas, ele fere as varas, faz parte ferir. Vocês estão entendendo a minha linguagem, não é?
O ferir aqui não é o ferir por ferir, não é o déspota, o líder que quer ferir as pessoas, mas é o homem de Deus, a mulher de Deus que tem uma responsabilidade de ajudar alguém a alcançar um nível de espiritualidade abençoada. Mas se tudo isso tivesse acontecido e ele não tivesse chegado no ponto final, que diz assim, as quais assim, escorchadas, ou seja, descascadas, prontas, pôs ele em frente do rebanho. Ou seja, prontas as varas, elas foram expostas, elas foram dadas ao rebanho como modelo. E dentro do nosso contexto, isso significa, é um desafio para muitos, porque até aqui a coisa vai. Tem gente que já engatou na hora do ai. Ah, não, mas eu estou na igreja para ficar bem, eu não quero ser tratado. Eu sei que tem, aqui deve ter também, gente com essa expectativa. Eu quero ser uma vara sem marcas. Aí é rebanho de Labão. Mas a maioria passa desse, ok, eu quero ser tratado, eu quero me tornar como Cristo. Mas quando você chega e diz assim, Deus chamou você para ser um líder na casa dele. Aí boa parte do povo, aí não. Aí eu tenho que dar meu tempo, aí a minha vida, aí a minha casa, aí as pessoas. Amado, você foi levantado por Deus, você foi salvo por Deus para se tornar uma referência para o rebanho. Você precisa admitir que o Senhor quer lhe usar como um líder. Talvez alguém discorde de mim, mas eu afirmo com toda a minha convicção, todo mundo na igreja, salvo raríssimas exceções das exceções, todo mundo foi chamado para liderar. É verdade. Todo mundo. Porque se a ordem de Jesus foi fazer discípulos, e essa ordem é para todo mundo, então fazer discípulos é liderar. Porque o que é discipulado é eu liderar alguém no caminho da maturidade. Pelo menos uma pessoa. Isso é liderança. Eu estou guiando alguém. É por isso que lá em Hebreus o escritor diz, obedecer aos vossos guias. São as pessoas que guiam você à maturidade. Mas você precisa ter a disposição de se expor, de aceitar o desafio, não só de ser um bom crente, mas de ser um bom crente que influencia os outros, que lidera os outros. As varas foram expostas, e quando elas foram expostas, toda aquela riqueza do trabalho que foi feito com elas, agora está sendo o quê? Transferido. Esse é o projeto, irmãos. Quando Paulo dizia, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo, não partia de soberba, partia de um homem que entendeu que ele tinha sido levantado para ser um padrão e multiplicar esse padrão na vida dos outros. Esse é o seu chamado também. Amém? Se você entendeu essa palavra, valeu a pena eu ter vindo aqui e deixado a minha igreja em Ribeirão Preto. Fique em pé, por favor, porque eu quero orar por você. Aleluia. Eu não sei quanto se dispõe a ser varas verdes, mas eu queria que você, não para mim, mas se você entende tudo isso, e você quer nessa manhã dizer, Senhor, eis aqui a minha vida. Eu não quero ser um crente de esquenta-banco. Eu não quero ser uma pessoa endurecida na religião, no orgulho, na soberba. Não, eu quero ser trabalhado, tratado. Eu quero me tornar um modelo para que os demais se inspirem em mim. Se você é um candidato a isso, levante a sua mão onde você estiver. Se a sua vida está à disposição do Senhor, levante a sua mão ao Senhor. E eu quero orar por você. Senhor, aqui está um rebanho precioso, um pastor precioso, um homem que foi chamado pelo Senhor, que tem dedicado a sua vida com integridade ao teu reino, que tem uma história a cumprir. Ó Deus, mas faz parte dessa história um rebanho crescente, mas um rebanho influente. Ó Deus, eu quero pedir que o poder dessa palavra entre e alcance o coração, o espírito de cada pessoa que se abre nessa manhã, Senhor, e que desse auditório aqui de tantos crentes, o Senhor levante uma multidão de crentes marcados com as marcas do Cordeiro. Eu abençoo essa igreja em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Pastor Manuel. Obrigado, pastor.